potestade, debaixo da tua poderosa mão, debaixo desse controle absoluto do Senhor. Oh, bendito seja o teu nome, tu és a nossa esperança. Tu sustenta o nosso viver, tu sustenta a nossa vida. Jesus, Jesus, Ele é Jesus. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Teu amor me guiará até o fim. Mais uma vez, a mão do Senhor. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aleluias. Seja assim, será assim, Deus. Porque esta é a tua vontade para nós. Este é o desejo do Senhor para a igreja. Este é o desejo do Senhor para o seu povo. Só temos a ti, Senhor. Jesus, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Exaltado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. Aleluia. Aleluias, glórias ao Pai. Oh, eterno Deus. Oh, Senhor. Glória a Deus, bendito seja Deus. Quero mais uma vez declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você que está em casa, sinta-se abençoado. E a bênção, ela é distribuída para aqueles que o obedecem, que obedecem ao Eterno, ao Senhor, Rei de toda a terra. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Jonas, para você observar aí. Jonas está logo depois de Amós, né? Os profetas considerados, chamados de profetas pequenos, porque escreveu pouco, né? Não é porque eles são pequenos. Então, depois de Joel, você vai observando aí, tem Oséias, Joel e Amós, e por aí vai chegando em Jonas, ok? Então, nós podemos observar aqui, a partir do verso 1 do livro de Jonas, que diz assim as Escrituras: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Grava bem essa palavra: para ir longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga, ou as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro:
vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se acharam de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Deus abençoe você. Nós vamos parar por aqui, por esse verso, o verso 10, e pedimos ao Pai que nos abençoe, que nos enriqueça com a sua palavra. E se tem uma coisa que eu não digo somente os evangélicos, mas todas as pessoas que sabem que tem um Deus, que um dia nós vamos prestar conta deles. Nesses últimos dias, nós temos observado que as pessoas têm andado em inteira desobediência, andado de conformidade com a sua vontade, onde, meus amados, nós temos o conhecimento que a vontade de Deus é para ser feita nos céus e na terra, e todas as pessoas devem obediência a esse Deus, porque na verdade Ele é Deus, e se Ele é Deus, você e eu devemos obediência. Você concorda que se Ele é Deus, se Ele é o seu Deus, e tem a consciência de que Ele tem o poder sobre todas as coisas, eu quero perguntar para você se você tem a consciência de que Ele merece ou lhe devemos obediência. Nós podemos observar que uma pessoa que se afasta de Deus e anda em desobediência, as consequências vêm. Nós observamos aqui a vida de Jonas, que foge da presença de Deus para desobedecer. E o interessante é que por causa de Jonas, por causa da sua desobediência, quase que provocou a morte de muitas pessoas, de uma tripulação, de um grupo de pessoas que estavam no navio. E interessante, irmãos, é que ele tinha consciência do seu erro. E quando nós andamos em desobediência, ou quando uma pessoa anda em desobediência, a primeira coisa que ela faz é fugir de si mesmo. Ele tenta fugir de Deus. E muitas vezes ignora que as consequências não vêm, mas as consequências vêm. Não podemos ignorar que a desobediência ou a rebeldia tem o seu preço, tem o seu retorno. Nós que nos enganamos. E há muitas pessoas que estão passando por muitas situações difíceis e muitas vezes ignoram que é resultado da sua desobediência, de andar de maneira contrária à vontade de Deus. E agora começa a se queixar e culpar as pessoas e até mesmo o próprio Deus. E tem um texto em Lamentações, no capítulo 3, que essa palavra é para todas as pessoas que se queixam dos sofrimentos, das consequências da sua desobediência, e diz assim, Lamentações, capítulo 3, diz as Escrituras: você está reclamando do quê? Queixe-se da sua rebelião, queixe-se dos seus pecados. Então o homem não tem do que se queixar a não ser da sua rebelião. Há muitas famílias que estão sofrendo hoje consequência, ou melhor, resultado da consequência da desobediência do dono da casa, quer dizer, do líder da casa, que não se coloca diante de Deus, não se apresenta diante de Deus, ou não anda na presença de Deus para lhe obedecer na íntegra.
E é interessante saber, para que eu e você não vivam no engano, que há pessoas que foram ensinadas e estão ensinando aí por aí afora que o ser humano não tem condições de obedecer a Deus. E nós podemos. Você que está em casa e vocês que estão aqui neste lugar, será que de sã consciência, se você tem o direito de desobedecer, como fez Jonas, será que não dá para obedecer? Jonas projetou ir para Tarsis. Ele projetou fugir da presença de Deus. É bom você saber que o resultado da desobediência virá. É bom você saber que as consequências muitas vezes não vêm somente para você. Como nós observamos aqui, Jonas quase que detonou com a vida de muitas pessoas, quase que matou algumas pessoas. Quando o ser humano ele foge da presença do Senhor, da presença desse Altíssimo, quando ele pensa que foge, claro, a primeira coisa é se esconder. É o mesmo sentimento que houve lá no Jardim do Éden, quando Deus deu uma ordem para que ele não comesse da árvore que estava no meio do jardim. A primeira coisa que aconteceu foi ele se esconder. Nós observamos Jonas em desobediência, e quando vem à tona o seu problema, a sua dificuldade, quando ele se vê perdido e vê a situação desastrosa, assim como o querido Adão tentou se esconder, pensando ele que se escondia da presença do Senhor, fez Jonas indo para o porão do navio e tentar se esconder. Diz as Escrituras que ele foi dormir. E há muitas pessoas que estão aí num sono da desobediência, se escondendo por trás do seu sono. Está no porão da desobediência, e sozinho, isolado, e muitas vezes a sua família, os seus, estão sofrendo por causa dele. Mas esse Deus é misericordioso, e você vai entender por que é misericordioso e bondoso, para que o homem não se perca. O próprio Deus, ele faz com que o homem chegue a ele, se volte para ele. E esse Deus, como tem o poder sobre tudo, eu não sei como ele agiu para mandar um forte vento para mexer com aquele navio a ponto de afundar. Eu acredito que Deus dá um soprozinho e o mar agora começa a se agitar, para chamar a atenção dos desobedientes, para chamar a atenção dos rebeldes. Muitas vezes acontecem coisas na minha e na sua vida, e que muitas vezes eu e você tentamos ainda nos enganar, e ainda com a cara de pau ainda diz assim: o que foi que eu fiz? Eu estou fazendo tudo certinho. Está fazendo tudo certinho? E está um auê desse na sua vida, na sua família? Está tudo bem no seu trabalho? Eu não estou querendo aqui dizer que na vida do obediente não tem problema. Tem problema sim, tem dificuldade, tem sofrimento. Agora, sofrimento sem derrota, sem desgraça, sem perecer. O cristão sofre, mas ele é vencedor em todas as coisas. E sabe que a misericórdia de Deus é tão grande que ele provoca uma agitação no mar por meio do vento, porque Deus tem poder sobre tudo. E agora aqueles homens do navio começam a jogar as coisas para que não sobrevenha a pico, ou melhor, para que o navio não afunde. Mas não adianta. Nenhum esforço humano para tentar consertar, para tentar ajeitar as coisas, a não ser através de voltar-se para Deus e se arrepender. Enquanto
o amado Jonas não disse: olha, sou eu, me lança aqui ao mar. Saia desse sono da desobediência, saia desse porão, saia dessa fuga e arrependa-se da sua rebeldia, da sua rebelião contra Deus. Interessante, irmãos, é que as consequências da rebeldia, elas sempre vêm. Ele é lançado no mais profundo das águas, e Deus, mais uma vez, com a sua bondade e misericórdia, como Deus ama, porque Deus poderia ter deixado perecer aquele rebelde, mas como Deus ama você e eu, faz exatamente como fez com Jonas, manda um grande peixe para engolir, e ele passa 3 dias no ventre de um peixe. Imagina só que aroma estava lá dentro. Lá não tinha travesseiro, não. Talvez ele se deitou lá no estômago do peixe, né? Talvez ele tentou dormir. Pelo contrário, é aí onde ele cai em si, pede perdão, se arrepende, ele volta-se para Deus. E Deus, pelo seu poder, ele faz com que o peixe vomite aquele homem. E aí sim, veio a bonança, veio a paz, veio exatamente o que ele precisava. Como é que está a sua vida? Você está distante de Deus, vivendo em rebeldia, fazendo o que dá na cabeça, escolhendo os seus próprios caminhos? Há um texto em Provérbios capítulo 14 que diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é morte. Existem vários exemplos de pessoas que obedeceram e foram bem-sucedidas. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles resolveram obedecer na íntegra. Eles escolheram obedecer a Deus, e mudou a história da província de Babilônia, mudou a cabeça do governo daquele lugar. E Deus fez prosperar a vida dos 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Davi nos dá o exemplo de que enquanto nós nos escondemos, enquanto calamos a nossa rebeldia, enquanto calamos o nosso pecado, não tem como, a mão do Senhor pesa sobre nós, porque Deus é justo. Se Deus não agisse em meio à nossa rebelião, Deus não seria justo. E para que o homem não se perca, assim como ele fez desde o jardim do Éden, trazendo disciplina, e Deus disciplina o rebelde porque ama, bendito seja o nome dele para sempre. Por isso que não devemos reclamar de nada quando um homem ou uma mulher está sendo disciplinado pelo Senhor. Quando se fala em disciplinar aí, são as dificuldades, os problemas que aos olhos humanos são insolúveis. Não tem como resolver, porque está afastado do Deus eterno. Porque tudo é possível para aqueles que estão em Cristo. Tudo é possível para aqueles que estão junto a Deus. Eles podem tudo, resolve tudo, soluciona todos os problemas. E eu não tenho dúvida disso, porque o meu Deus, segundo o seu poder em glória, Ele desembaraça cada uma das minhas situações. Amém ou não amém? Existem vários homens, como Daniel, que foi próspero na província de Babilônia. Nós observamos o querido José, que você pode observar a história dele em Gênesis, que ele foi obediente a Deus, Deus estava com ele e ele estava com Deus, e ele prosperou, chegou até ser primeiro-ministro do Egito, e abençoou muitas pessoas. Da mesma forma como uma pessoa que anda em obediência, anda conectado com Deus, seguindo a sua vontade, como abençoou muitas pessoas, aqueles que andam em desobediência arrebentam não somente a sua vida, mas a vida de muitos. Existe também em Josué, no capítulo 7, o exemplo do Acã, no tempo que eles estavam sendo liderados por Josué.
em um momento de guerra, depois de terem vencido, tinha umas capas babilônicas, umas barras de ouro e outros utensílios lá que Deus dissera que não pegasse. E Acã resolve fazer do jeito que ele bem queria. Pegou das coisas condenadas, quer dizer, das coisas que Deus dissera que não pegasse. E a ruína foi grande, foi destruído ele, a esposa, os filhos e tudo o que ele tinha. E interessante é que enquanto o pecado não foi colocado diante de Deus, enquanto não foi confessado, e Deus ajudando a vida de Josué, que estava clamando, porque eles estavam sendo derrotados. Ao Deus que é para ser obedecido. Você é próspero em tudo, bendito seja Deus. Você vai muito bem. E se você quiser conhecer um pouco mais, leia o livro de Josué. A partir do capítulo 1, quando Deus diz, vai, medita nesta palavra, dia e noite. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Josué? Obedece essa palavra, para que te vá bem, para que tu tenha sucesso na vida, para que tudo quanto fizeres, tu tenha sucesso. Você já observou que tem pessoas que não deslancham? Você já observou que tem pessoas que sempre tem uma subidinha, daqui a pouco, e vive nesse desce e sobe, uma tristeza, onde diz a vida, onde diz as escrituras que a vida do que obedece, que é a vida do cristão, ela é ascendente, está sempre subindo. Como é que você se sente sem progresso na vida? Primeiro, sem paz com Deus, sempre fugindo, sem saber o que fazer, sem rumo, sem direção, porque essa é a realidade daqueles que escolhem desobedecer a Deus. Anda por caminhos tortos, e o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poderosa e vale a pena eu e você obedecê-lo. Amém ou não amém? Eu quero concluir declarando para mim e para você que vale a pena obedecer a Deus. Sabe por quê? Primeiro, você tem paz. Eu gostaria que você atentasse bem. E eu gosto de confrontar com a verdade. Você está com paz no seu coração, no seu dia a dia? Paz com Deus? Você está com a sua consciência tranquila do dever cumprido, de saber que não está em falta com Deus? Ou você se engana, está sendo enganado dizendo que não pode obedecer a Deus? Se você é capaz de andar em desobediência, você é capaz de obedecer. José obedeceu. Tantos outros homens de Deus obedeceram.
alguns líderes religiosos que, para encobrir o seu erro, ainda diz assim, inclusive os membros da igreja, desses mestres, falam a mesma coisa. Eu já ouvi pastores, líderes de denominações dizerem: se Davi, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fez o que fez, imagina eu. Por que que essas pessoas não dizem: Jesus obedeceu até a morte de cruz, eu também posso obedecer? Não para ir para a cruz. Se José foi capaz de fugir de uma mulher que estava batendo forte para seduzi-lo, e ele fugiu, por quê? Líderes religiosos não diz: assim como José, eu fujo do pecado. Por que não falam isso? E muitos dizem: pecamos porque estamos nesse corpo. E por que não faz o que é correto nesse corpo? Se é capaz de desobedecer porque está nesse corpo, por que não obedece? É melhor obedecer do que o sacrificar. E finalmente, fazia essa pergunta hoje pela manhã no nosso culto: você ama a Deus? Jesus diz para os seus discípulos, para aqueles que o honram, ele diz: aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você observar no capítulo 8 de Deuteronômio, você vai observar lá para o versículo 6, que Moisés, ele escreve dizendo: tenha cuidado de obedecer ao Eterno, ao Senhor vosso Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, para que vocês possam amá-lo. Irmãos e amigos e amigas que estão me ouvindo, quem ama a Deus, obedece. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, e ele dizia que amor e obediência andam junto. Não tem como amar a Deus e andar em desobediência. Não tem como. Não minta para você. Não se deixe enganar. Se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu amo a Deus, eu obedeço. É causa e efeito. Quem desobedece, eu digo para você, você não ama a Deus. Um beijo para você. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. No início, sei que os teus olhos
sempre atentos permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tua palavra se cumpre, Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Irmãos, eu vou deixar uma coisinha aqui no seu coração. Uma coisinha a mais no seu coração. Através de uma pergunta. Essa pergunta vai para você que está aqui na igreja e vai para aqueles que estão em casa. É uma pergunta que vai mexer com você. Você acha que Deus é capaz de fazer-lhe fiel? Você acha que Deus é poderoso para fazer você fiel? Você acha que Deus não é capaz de fazer você fiel? Ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Ele é fiel e fiel nos fará fiel aqueles que quiserem. Davi disse: põe em mim um espírito inabalável, um coração reto. Muitas pessoas se apegam só ao erro de Davi, mas ele se arrependeu e tomou prumo na vida. E essa história de tropeça aqui, cai acolá, desobedece aqui, obedece ali. Se você chegar no dia do juízo com um tropeço, como é que vai acontecer? Você acha que Deus é poderoso por meio de Jesus dizer: apartai de mim? Ele tem poder para dizer isso. Mas também Ele é poderoso para dizer para os obedientes: vinde, fica aqui à minha direita, vai para a eternidade comigo. E as consequências da desobediência é ficar fora da terra prometida, da nova Canaã, da nossa nova morada pós vida aqui na terra. Amém, meus amados? Você vai dormir com essa hoje. Você em casa vai dormir com essa. Se seu Deus é poderoso ou não para fazer você fiel, ou o outro é quem é poderoso para fazer você desobediente. Que ele é que é desobediente, pai da mentira, pai do engano, pai da desobediência, mentiroso, enganador. Isso é que ele é. E eu não tenho nada a ver com ele.
Às vezes as pessoas perguntam: pastor, você está bravo? Não. Bravo o quê? Para que ficar bravo? É ou não é? Para quê? Tranquilo, paz e alegria. Paz e alegria no Espírito, aleluia. Você trouxe o seu dízimo? Diz as Escrituras: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E provai-me nisso, diz o Senhor. Isso está escrito em Malaquias capítulo 3, o verso 10 em diante. Ou melhor, o verso 10, né? Quando Deus diz, através de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos incontáveis. E eu digo e repito que o pastor Marcos Antônio, vez por outra, diz assim: as minhas contas estão pagas e está sobrando dinheiro, graças a Deus. A igreja apostólica Shekinah, durante toda essa pandemia, pagou aluguel adiantado. Que maravilha, hein? Comprou equipamentos bons e não tem faltado nada. Louvado seja o Deus eterno. Vamos entregar os nossos dízimos em nome de Jesus. Lembrando que no próximo domingo, pela manhã, direto da Espanha, o pastor Diego Soares Lage, ele vai estar ministrando domingo pela manhã, às 10 horas, no nosso culto pelo Instagram, Igreja Apostólica Shekinah, você já pode registrar aí. Ele vai estar ministrando para nós a respeito de como agradar o coração do Pai. Esse vai ser o tema do próximo domingo de manhã. E quarta-feira, se Deus permitir, estaremos no nosso culto de fé. Será uma noite também maravilhosa, onde começa às 19 horas, às 7 horas da noite. Então, gente, estamos chegando ao final da nossa reunião. Eu declaro a bênção do Senhor, com o seu poder, com a sua bondade. Eu declaro a bênção do Senhor, e de preferência para aqueles que o temem, para aqueles que honram e respeitam a sua palavra. Como diz o apóstolo Paulo, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos aqueles que obedecem ao Senhor. Bendito seja o nome dele para sempre. Semana de vitória. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente encerrar esse momento gostoso. Use as suas mãos. Isso. Somos ministros do Senhor.
mostrai sua força, dia após dia, a toda hora, pois este é o dia que fez o Senhor, pois este é o dia que fez o Senhor, pois este é o dia que fez o Senhor, vamos nos alegrar. Oh! Pois esse é o dia, pois este é o dia que fez alegrar. Semana abençoada, gente. Deus os abençoe. Aleluia.